Entra no ar agora o Sindi Mais Forte, o podcast de informação e opinião do Sindicato dos Servidores e Empregados Públicos do município de Fortaleza, o Sindiforte. A cada 15 dias, um novo programa estará no ar. Sindi Mais Forte, em defesa do servidor público de mãos dadas com o funcionalismo público de Fortaleza. Embarque nessa! Olá a todos e todas, eu sou o jornalista Márcio Rodrigues e estamos começando o episódio número 40 do seu Sindi Mais Forte, o podcast do Sindiforte, a maior e mais representativa entidade de defesa dos e das servidoras do serviço público aqui em Fortaleza. E a gente tem por trás das câmeras, para poder conversar com vocês, os trabalhos de Silvio Mota e César Mota. Para fazer o nosso making off está aqui o Júlio Quintana da House 1240. E o Sindi Mais Forte de hoje vai trazer dois lutadores sociais. O nosso secretário-geral do Sindiforte, Augusto Monteiro, vai nos ajudar a rememorar um pouquinho da luta ao lado de um outro lutador. Bem-vindo, Augusto, obrigado por você estar aqui de novo para me ajudar a comandar esse episódio aqui do Sindi Mais Forte. Obrigado, Márcio, obrigado mais uma vez a toda a equipe do Sindi Mais Forte. Estamos completando aí o episódio de número 40, olha aí, já trabalhamos aqui muitos temas, muitas abordagens dos trabalhadores e das trabalhadoras ao longo desses 40 episódios, E sim, muito importante, prova de que o podcast está dando certo. Então, saudar também o conjunto dos servidores, das servidoras, a classe trabalhadora em geral, porque é sempre bom ressaltar que esse podcast ele é um instrumento da classe trabalhadora, dos servidores públicos, mas também da classe trabalhadora, e de uma forma muito especial saudar o nosso convidado aqui, o companheiro Chicão, que inclusive é uma inspiração muito grande para nós que fazemos, Eu fiquei até emocionado, tá vendo, Márcio, aqui com meu amigo? A luta social, a luta sindical, ou seja, a militância daqueles e daquelas que pensam em um mundo melhor, uma sociedade melhor. Então, o Chicão é muito uma referência para a gente. Eu conheci o Chicão nas primeiras lutas lá no MC, ali acho que mais ou menos pelos anos 2000 para 2002. E em 2004 a gente conseguiu, tendo os companheiros do Sindiforte aqui na linha de frente, na vanguarda entre eles, o companheiro Chicão realizar a primeira greve geral na ANC, uma greve que para a gente foi um divisor de águas, tanto em relação à dignidade da gente enquanto trabalhador, aquela coisa da libertação que a gente vivenciou no período, ainda todos novinhos, todo mundo em estágio probatório ainda, mas que também nós tivemos um avanço muito significativo em termos de salário e condições de trabalho. É isso. Então, assim, de forma muito especial, saudar o Chicão e que a gente vai fazer um podcast massa. Obrigado. Bem, o Augusto fez uma bela introdução e a gente gostaria de reforçar com vocês que estão aqui nos assistindo que o nosso convidado de hoje é o Chicão Oliveira. Chicão Oliveira vem para que a gente possa fazer um episódio especial, que é um episódio onde a gente está comemorando os 300 anos de existência da cidade de Fortaleza, sem esquecer que sem a luta da classe trabalhadora, a gente não vai a lugar nenhum, não constrói uma cidade de verdade, não constrói um lugar onde as pessoas tenham direitos, e mais do que deveres, possam conviver de maneira harmônica, sem essa desigualdade que o capitalismo nos apresenta, Chicão? Então, gostaria muito de agradecer a sua presença, Chicão Oliveira. Obrigado por você estar aqui com a gente. A gente vai tentar resgatar um pouco dessa história de luta, através que é feita por meio, desse instrumento que é o Sindiforte. Então, bem-vindo, Chicão. Obrigado por você estar aqui com a gente hoje e salve. Pois, eu é que agradeço, viu, Augusto, ao convite.
E que bom que a gente está podendo hoje estar aqui neste espaço, trazendo essas informações para os servidores através desse mecanismo de informação, de tecnologia. Isso é a prova concreta de que o Sindforte ele acompanha ao longo da sua trajetória, ele vem evoluindo para chegar o mais próximo possível do servidor. Se não só na questão presencial, mas sobretudo também na questão tecnológica, na questão aqui do podcast, que é um instrumento importantíssimo. Mas antes de qualquer coisa, eu queria desejar uma boa tarde a todos os servidores e servidoras e dizer que eu me sinto honrado porque o Sindforte, para mim, também foi uma escola. Se eles falam que eu sou uma referência de luta, eu também posso afirmar que aprendi muito com cada um, não é? Todos nós éramos bastante jovens, a minha filha estava praticamente já para nascer, a Rosana Estrela, e eu já estava na luta, quer dizer, então éramos todos nós ávidos, famintos, por ações, por movimentações, né, por descobertas. E eu acho que o que nos motivou foi justamente isso, foi o sonho, e que ainda permanece vivo, de lutar por um mundo onde as pessoas humanas sejam verdadeiramente vistas como seres humanos, não é? E não só como uma mercadoria ou como algo que você possa descartar ali, que não queira mais, etc. Então, eu também me sinto honrado, e fazer parte dessa história do Sindforte para mim tem uma importância imensa, porque quando eu saio do movimento estudantil, logo eu sou convidado a fazer parte do movimento sindical, com o Valdo, com a Ana Célia, lá para trás. E foi interessante porque eu pude trazer um pouco da minha experiência de luta social do movimento estudantil e tentar levar para o movimento sindical, que é totalmente diferente, né? Mas mesmo assim a gente ainda levou teatro, a gente levou poesia, a gente levou música, a gente levou emboladas, muitas coisas interessantes a gente conseguiu também resgatar um pouco da nossa trajetória de Liceu do Ceará, de movimento estudantil, que por sinal os dois meninos que estão aqui na técnica lá para trás fizeram parte do movimento alternativo, tanto o Silvio Mota como o César Mota, e que jogaram um papel também importantíssimo para nós. Então, vamos lá. Vamos lá. Eu convido a todos e todas, né, a seguir o canal do Sindforte no YouTube, onde primeiramente vai ser lançado esse episódio, né? Ative os sininhos, receba os avisos de novas publicações, além de acompanhar o nosso site do Sindforte, onde também estará lá esse episódio, né? A gente também dá essa alternativa para vocês de ouvirem e assistirem no Spotify. O episódio também sobe para esse agregador de podcasts, onde você pode ver e ouvir, ou só ouvir, né? Aqui é um serviço à la carte, né? À sua escolha. E eu gostaria de lembrar que eu e o meu camarada, o Haroldo Barbosa, somos os produtores aqui desse espaço, né? É hora de ouvir a voz dos servidores e empregados públicos de Fortaleza por meio do seu Sind Mais Forte. E agora a gente vai começar e eu gostaria de lembrar a todos, né, que é muito importante que a gente está aqui com o Chicão, está aqui com o Augusto, e esse episódio de rememoração é uma homenagem também a esses 300 anos de Fortaleza. Quando a gente pensou isso, né, Augusto, quando a gente escolheu essa pauta, né, a gente queria trazer aqui para vocês memórias da luta, porque é muito legal você ter festa, é muito legal você rememorar, você ver uma cidade completando 300 anos, mas seria bem melhor se ela fosse menos desigual, né? Que a gente tem aqui um IDH próximo da Bélgica, né? Aqui na região mais central, ali para o lado do Mucuripe, para o lado da Praia de Iracema, para a chamada Aldeota, né? Mas a gente vai para a periferia e tem IDH parecido com de determinados países que ainda não conseguiram chegar a um equilíbrio, né?
O meu caso da Índia, né? Eu acho que dá para a gente ainda chamar de Belíndia aqui, né? Nesse sentido. E a gente tem histórias para resgatar da luta da classe trabalhadora, e é por isso que a gente está aqui recebendo o Chicão. E eu gostaria de abrir pedindo para o Augusto, né, nos citar aqui uma luta, né, que seja interessante a gente rememorar, porque, assim, infelizmente, diante da forma como a administração pública está sendo tocada, a gente se desfez de algo muito importante, né? Que seria a história da própria empresa que produzia asfalto aqui para a cidade. E o Chicão participou ativamente, né, dos últimos momentos e tentou manter, porque uma coisa é você saber o tipo de produto que você está entregando para os munícipes, né, para quem usa a cidade. É um asfalto que era produzido na fábrica de asfalto que era do município e tinha uma alta qualidade esse asfalto, essa aplicação do asfalto, os estudos, né, sobre que tipo de material usar. E assim que foi privatizada, a gente perdeu esse referencial. Como foi essa luta, Chicão? Eu acho que é importante a gente começar por aí. Eu acho que você frisou muito bem a perda que a cidade teve com o fechamento da usina de asfalto. Nós tínhamos tanto a própria usina de asfalto como o pré-maldado, que eram muito próximos um do outro. Por exemplo, o pré-maldado você tinha um corpo de trabalhadores que eu acho que chegava a uns 100 trabalhadores ou coisa do tipo, né? Então limpava-se galerias, Boca de Lobo, entendeu? À medida que limpava também faziam galerias, faziam Boca de Lobo, faziam todos aqueles fios de pedra, tudo saía lá muitos dos materiais que saíram para refazer e reformular praças em Fortaleza, veio lá também desse setor, que ficava ao lado da usina de asfalto, que era o Pré-Maldados, que inclusive aqui, que hoje é Regional 1, concentrava um corpo grande, né, uma equipe desses trabalhadores que eles se distribuíam de manhã pela cidade para poder executar várias atividades. E diga-se de passagem... Era o tempo da Sumov aí. O tempo da Sumov, perfeitamente. Inclusive, esses homens, na sua grande maioria, trabalhavam sem nenhuma condição digna de luvas, de máscaras, né, que a gente chama aí. Equipamento de proteção individual. Enfim, agora, a usina de asfalto eu lembro perfeitamente bem, porque a gente ia para lá e a gente estava consolidando ainda, estruturando a nossa luta, a nossa organização dentro da Enlurb, que hoje é Uberfor, né? E você veja que nós entramos no sindicato, por exemplo, um mês depois ou 2 meses depois, nós já tínhamos quase 2.000 trabalhadores filiados ao sindicato. Se tornou algo tão maluco, digamos assim, tão grande, que só a greve da Enlurb, dependendo da situação, ela já se configurava o maior movimento que existia. Mobilizava a cidade Mobilizava a cidade. Inclusive, nós fizemos uma greve a nível nacional, que foi antes do Natal, só puxando aqui um pouco, depois eu volto para a usina de asfalto, que foi algo assim... fantástico do ponto de vista da mobilização, não é? Porque parou a cidade, inclusive Natal, o novo prefeito teve que ceder, estava já nas vésperas do Natal, quando ele teve que sentar com a categoria e negociar e coisa do tipo. E diga-se de passagem, a Enlurb, ela não fazia uma greve pensando só no quintal dela, ou seja, só naquele servidor local. Pelo contrário, a gente levantava pautas que abrangia a categoria de um modo geral, porque nós entendíamos que aquela mobilização era importante, mas ao mesmo tempo também nós entendíamos que seria uma perda se a gente lutasse só pelas questões específicas da Enlurb. Nós tínhamos força, gente, mobilização suficiente para ampliar a pauta. E à medida que se amplia a pauta, outras categorias vão se sentindo tocadas, sensibilizadas, e fica mais fácil elas abraçarem uma luta, porque ela diz, pô, esse pessoal tinha tudo para lutar só por eles, e estão defendendo também a gente. O que é que tem aí, né?
Eu queria fazer uma breve interrupção no seu raciocínio, a gente já volta para aí, mas eu queria colocar o Augusto aqui. Augusto, o Chicão está nos falando sobre um dado importante quando a gente está falando de uma luta coletiva, que é a solidariedade. Uhum. Né? E eu acho que a solidariedade ela é fundamental nessa visão socialista, né? De mundo, né? Que a maioria dos trabalhadores que se envolvem na luta por conquistas de direitos trazem, né, para esse ambiente justamente essa visão de solidariedade. E eu queria que você nos ajudasse a entender, né, como que dialoga com aquilo que o Chicão acabou de dizer, as lutas que são desenvolvidas também hoje, né, ao longo desses 300 anos de história de Fortaleza, principalmente da história também do nosso Sindiforte. Boa, Márcio. Muito massa, né, ver o Chicão falando. Vou tentar aqui dar conta de ajudar no debate, né? E aí, pegando inclusive a tua fala inicial, né, das questões das desigualdades sociais em Fortaleza, né? Fortaleza é uma das cidades mais desiguais do Brasil, né? Uhum. Realmente a gente tem o IDH, a quarta maior, né? O IDH do Meirelles, que é comparado com o da Alemanha, o da Suécia, o da Dinamarca, e o IDH do Janguruçu, por exemplo, que é comparado ao Níger, né? Um país africano extremamente precarizado, com todo um histórico de guerras, de exploração colonialista, enfim, né? Então é isso que é a cidade em que a gente vive. E a situação ela não é pior por conta das políticas públicas e por conta dos servidores públicos e do serviço público ao longo do tempo. E daí reafirmar o papel e a importância dos trabalhadores lá da Enlurb para o serviço público da cidade, os trabalhadores e das trabalhadoras da usina de asfalto, da pré-moldado, ou seja, da infraestrutura, que inclusive a Prefeitura de Fortaleza, ao longo do tempo, entregou para o grande capital, hoje não tem nem um poder de barganhar essa infraestrutura como algo que é central e é estratégico para o desenvolvimento da cidade, porque está tudo na mão da iniciativa privada, né? E aí o movimento que esses trabalhadores, inclusive, faziam para trabalhar, né? As péssimas condições de trabalho, sem os equipamentos, os garis, muitas vezes, para irem para os locais de trabalho, iam em cima nas caçambas, dentro dos caminhões, né? Aquelas caçambas dentro, sem os EPIs adequados, sem absolutamente nada. E o que existe... É um meio de transporte ilegal, inclusive, hoje em dia, sob o aspecto do Código Brasileiro de Trânsito. Exatamente. E o que existe hoje em dia de melhores condições foi fruto das lutas e das mobilizações e das conquistas. Uhum. Né? E das conquistas. E aí, quando a gente fala da luta da classe trabalhadora, né? Mesmo aquela luta que muitas vezes a gente chama luta corporativista, mais específica, mas no serviço público, quando a gente luta por salário, por melhores condições de trabalho, na verdade a gente luta pela melhoria do serviço público. Então, assim, ela abrange a população de uma forma geral, que é aquela população mais precarizada que só pode contar com o serviço público. Né? E daí ser essencial, quando uma categoria está na luta, realmente haver a solidariedade do conjunto das categorias, porque inclusive as pautas elas são relacionadas. Numa campanha salarial, por mais que tenham as pautas específicas, mas você tem aqui a pauta geral, que é de todos os servidores públicos. E é importante ressaltar que algumas lutas começam de forma específica, mas logo o conjunto das categorias se incorporam para lutar em conjunto, né? E as várias greves gerais, inclusive, que se teve de servidores públicos aqui em Fortaleza ao longo da história, e que geralmente é puxada por algo específico de uma categoria que se incorpora aí o todo. Então, assim, reafirmar a solidariedade de classe, reafirmar a luta em conjunto dos servidores, das servidoras, dos trabalhadores, das trabalhadoras e principalmente a defesa do serviço público. Inclusive, essa questão da solidariedade ela é interessante. Não sei se eu dei conta de explicar. Essa questão da solidariedade ela é fundamental. Veja bem,
nós vivemos numa lógica, numa sociedade em que o individual é o que impera. E muitas vezes, quando você encontra um movimento que ele vai se espraiando na solidariedade, as pessoas se assustam, mas a força reside aí. Por exemplo, antes de existir na INLURB, lá no DLP, Departamento de Limpeza Urbana, DLU, o refeitório, foi a população de Fortaleza que exigiu que o prefeito de Fortaleza fizesse um restaurante para os garis, porque eles recebiam comida na rua. Não tinha refeitório. Quando eu vou para a prefeitura, quando criança, que o meu pai foi diretor de lá durante muito tempo, e foi um dos primeiros garis de Fortaleza, no caso, quando eu ia com 10 anos de idade, já tinha um refeitório, não é? E era um refeitório imenso. Mas antes, o prefeito foi no rádio, na televisão, houve aí algum problema na cidade, eu tenho que retomar essa história, e ele se comprometeu com o restaurante dos garis. Inclusive, foi a opinião pública que foi para cima e colocou. Na greve que a gente realizou e que a gente acampou na época do Juraci, lá no Paço Municipal, durante mais de 2 dias, de 12 dias, quase 15 dias, a Anacélia ainda era da diretoria do sindicato, as pessoas paravam à noite para deixar pão. Parava à noite para deixar picolé. Teve um cara que parou com um carro lotado de sorvete e ele dizia para mim que para os garis se refrescarem um pouco do calor do dia, porque estava muito quente e ele levou a tardinha. E todo mundo tomando sorvete, comendo sorvete, esse cara. As pessoas iam deixar lá a comida, como se nós não tivéssemos comida vindo do Sindiforte. Mas nós não poderíamos dizer para as pessoas, nós não queremos isso. Pelo contrário. Aquela era a forma que ela encontrava de dizer, eu estou com vocês, nós estamos juntos. Porque Fortaleza não completaria 300 anos se não tivesse o empenho desses homens e dessas mulheres. As mulheres garis, quando elas entram no serviço público, é a deixa para nós, da diretoria dos sindicatos, falarmos, discutirmos sobre a violência contra a mulher, sobre a questão da violência doméstica, sobre a questão do estupro, sobre a questão do machismo, sobre a questão do patriarcado. Por quê? Porque essas mulheres, quando vinham ao nosso encontro, elas não vinham com as mesmas queixas dos homens. Elas vinham com outras queixas. De uma mulher que saía muitas vezes do Janguruçu, ou saía do Conjunto Ceará para estar aqui no Benfica, que era a sede da INLURB, e que muitas vezes deixava os filhos com a vizinha, ou deixava o filho com a cunhada, e tinha que trabalhar 3 jornadas durante o dia. Então, quando ela chegava lá na INLURB, ela trazia uma discussão que antes não existia, porque era tudo homem, tudo era homem, não tinha problema nenhum. Foi quando eu comecei a atuar nas assembleias, questionando o papel e a atitude dos companheiros homens em relação às companheiras garis mulher. E vocês sabem que a convivência das garis com os garis nunca chegou a mim a questão de um reclame, por exemplo, de assédio ou de desrespeito. Tinha as brincadeiras. E quando as brincadeiras eram pesadas, a gente, opa, esse tipo de brincadeira não existe, a gente já limpava o meio de campo. Quando nós fazíamos as nossas manifestações lá dentro da sede, os homens já não questionavam mais, eles sabiam que a primeira filha que ia ser atendida no baião de 2 com a carne de porco ou com a feijoada eram as companheiras mulheres. Não tinha nenhum problema como isso. Então, foi uma relação que foi se constituindo de homens e de mulheres na cidade, fazendo esse serviço de limpeza, que eu quando fui homenageado lá na Câmara a convite do Sindiforte, nós, alguns servidores, eu estava incluído, a gente falava justamente dessa questão, dessa importância do serviço público de limpeza, porque é um serviço preventivo, onde você consegue, a coisa mais difícil que tem de debelar, de acabar, de tirar da cidade é um ponto de lixo. E o ponto de lixo é a concentração de rato, barata, de escorpião, de tudo que você possa imaginar. Várias zoonoses, né? Sem dúvida alguma. Aí o que é que acontece? Esses homens entravam dentro deste aterro urbano, espalhado, e iam realmente fazer esse serviço de limpeza. Quando era que alguém da cidade percebia a importância desses homens? Uma greve. A greve do
dos coletores, por exemplo, né? Dos caminhões de coleta, domiciliar ou não, outros, a greve da capina, da varrição, da remoção de animal morto, que a gente tirava muito. Então, quando isso acontecia, a cidade, faz lembrar até o Carlos Drummond de Andrade com um poema lá dele dos garis, só que ele pede para os garis não fazer greve. Pelo amor de Deus, não faça greve. Ele o leiteiro, que quando fazia greve, o Carlos Drummond ficava doidinho, perturbado, porque era a importância do leiteiro naquela época, a importância de um leite não chegava, e do gari porque fazia a limpeza. E se a gente for colocar as outras greves, por exemplo, você pega a greve da AMC, a cidade foi perceber a greve da AMC quando nós estávamos quase derrotados, porque o bombardeio da mídia contra esses jovens da AMC, muitos já estavam acabando de sair da faculdade, muitos acabaram de fazer um concurso ali, entende? Eu via nos olhos, pela experiência minha de movimento estudantil, a insegurança desses caras da AMC, que hoje é um barato. Eu queria até mandar um abraço aqui para a turma mais antiga da AMC, porque quando a gente se encontra é sempre uma festa. Né? Sim. E parece aqueles popstar tirando foto, né? Daí eu começo a tirar foto. O que eu digo quando a cidade viu aquele bombardeio, mas ao mesmo tempo viu a persistência desses jovens nessa greve e a vitória alcançada, aí a coisa mudou de figura. Porque o que a população tem que entender, e que é o que os governos de extrema direita fazem muito bem, se os fascistas fazem muito bem, é justamente desqualificar a atividade do servidor público. Como se todo servidor público fosse privilegiado. Percebe? Como se ganhasse todos muito bem, obrigado. E aí é importante entender que a cidade ela vai crescendo e com ela tem que crescer o serviço público. Porque se o serviço público não cresce, a pessoa não vai ter o dinheiro para fazer tudo no privado, não tem como. Então, foi fundamental e é fundamental as paralisações, mas as paralisações em diálogo com a população, com a comunidade, porque ela vai perceber que essa luta não é só daquela categoria A, B, C, D, é do professor, é do agente de trânsito, é do gari, não, é nossa, é da cidade. Inclusive, essa questão do gari ela é interessante porque abre um leque de solidariedade, no caso do gari, impressionante. E aí, para me fazer algumas perguntas, senão eu vou falando a esmo, a gente chegou num nível tão grande de mobilização no Sindforte que nem os vereadores que eram eleitos, que faziam campanha pelos garis, para os garis, tinha a influência e tinha a referência que a gente tinha. O Sindforte. O Sindforte. Teve uma parlamentar que disse: eu provo a você que ninguém acampa na porta do Juraci. Ela disse que manhã, à tarde, a gente estava acampado. Percebe? Não é uma questão nossa de ego, é uma questão de luta. As pessoas dimensionaram a importância de conquistar indo, se mobilizando, indo atrás. Você lembra daquele enterro que foi realizado da Câmara Municipal? Lembro, e lembro também quando a gente levou uma vaca para a porta da Regional 2, questionando a falta de leite dos garis. Inclusive, não sei se o César Mota estava aí, o Severino, a gente levou uma vaca para a porta. Só que quando a gente chegou lá, descobrimos que não era vaca, era um boi. Aí disse: a vaca do Juraci não veio, do prefeito lá da época, eu acho que era o Juraci. A vaca não veio, mas o boi está aqui dizendo que a vaca não quer distribuir o leite porque o prefeito não liberou, não sei o que, não sei o que. Então a gente sempre fazia alguns trocadilhos. E o enterro foi na Câmara Municipal. Foi. Aquele prédio velho ainda da Câmara ali, quando era pelo lado ali da Praia de Iracema. Exatamente. Então, Chicão, eu acho muito legal. O presidente era o Carlos Mesquita, na época. Carlos Mesquita. Não sei se foi lá que eu fui atingido, um golpe na cabeça. Eu acho muito legal quando você faz esse tipo de referência e você traz a memória das pessoas que estão nos acompanhando aqui nesse Sind Mais Forte, da luta, né? Porque a luta, embora ela seja algo muito sério, quando você mistura um elemento que é característico do povo cearense, que é
essa troça, né? Essa vontade de rir mesmo das coisas que não são tão legais, é meio que uma forma de você também burlar aquilo que é a repressão, né? Eu queria que você nos trouxessem vocês dois, né, nos trouxessem mais exemplos desse tipo de luta. E como é você, que foi quem chegou, né, no movimento, trazendo o exemplo que já vinha da sua época de estudante, você trouxe muita coisa que você conseguiu disseminar dentro do movimento sindical? Tu me permite Sim. Só uma lembrança, tá? O Chicão colocou aqui da greve dos garis e quando a própria cidade, a população da cidade sente a falta desses trabalhadores, né? Dessas trabalhadoras. Antes da gente fazer a primeira greve da AMC, que foi em 2004, ela não se dá de um dia para o outro, há todo um processo de construção, né? Construção, inclusive, que tinha a ver com as respostas que a gestão dava e que a gente tinha que fazer o enfrentamento. Então, me lembro de um episódio que o sindicato foi conversar com os trabalhadores na porta da MC, antes, acho que, sei lá, um ano antes praticamente, acho que era ali pelo ano de 2003, o prefeito era o Juracy. Né? 2002, 2003, foi por aí. E que o sindicato foi conversar com os trabalhadores na frente da MC, e depois, quando terminou a reunião, a gente foi entrar, e foi dada uma ordem, foi dito que todos nós que estávamos lá fora estávamos com o ponto do dia cortado. Cortaram o ponto da gente de trabalho. Cortaram. E nós voltamos e resolvemos ficar lá na frente e paralisar os outros turnos de trabalho, né? Já que cortou o ponto dos trabalhadores do turno da tarde, agora também vai cortar da noite, da manhã, da madrugada, enfim, a gente ficou paralisado. E caiu uma chuva em Fortaleza. Caiu uma chuva gigante em Fortaleza. Várias ruas alagadas. E aí, quem faz os bloqueios? Nós. E nós estávamos paralisados. E aí houve um apelo, inclusive, do setor da mídia para nós retornarmos. Né? Esses servidores, que muitas vezes é visto pela sociedade de forma extremamente antipática pelo trabalho de fiscalização, a cidade pedindo para a gente voltar a trabalhar. E aí é lógico que nós voltamos a trabalhar. Né? E daí iniciamos um processo de negociação com a gestão que não tinha até ali. Nós voltamos a trabalhar, porque a gente entende o papel da gente enquanto servidor público. Então, para assim, tentar não perder assim, né? Porque realmente são as muitas lembranças, são as várias lutas. Chicão falando aqui da usina, a usina ela fabricava um asfalto que, do ponto de vista ecológico, né, ajudava a cidade, que um asfalto, inclusive, mais ecológico do que... A gente sabe como é que é o asfalto, né? Vem do petróleo, é algo poluente e tal. Mas a usina tinha tecnologia na época para ter algo menos danoso do ponto de vista ambiental. Sem dúvida. E o que a prefeitura fez? Fechou. É porque não tem interesse. Né? E o desrespeito que foi com esses trabalhadores que foram para um órgão, para outro órgão, totalmente invisibilizado, que foi isso que a gestão fez. E que a gente precisa lembrar, inclusive, a importância desses companheiros e companheiras que ainda são servidores hoje em dia, muitos são aposentados, mas que deram sua contribuição para a construção do serviço público da cidade. Então, era só pegando esse... Não, a gente vai falar... É porque quando eu entro no movimento sindical, eu já venho com os meninos do movimento alternativo, que era o movimento estudantil na época, em que tinha AMES, que tinha UMES, que a gente já lutava pela gratuidade das carteiras estudantis. Então, você entra de forma muito... viva, não é? Muito forte nesse sentido. E a usina de asfalto, eu lembro muito bem que era um mar de gente, isso que o Augusto está falando. Você tinha engenheiros, você tinha desenhistas, você tinha técnicos em asfalto, você tinha uma gama de pessoas, os trabalhadores, de uma certa maneira, entende? Viravam à noite trabalhando e etc. e tal, no outro dia já estava corrigido. Você tinha uma ação desses homens que fazia a cidade funcionar. E no nosso caso, quando eu vou trazendo o lance da referência, é porque tinha
de nossa parte, uma coerência que o trabalhador acreditava de que a gente ia estar junto na linha de frente. Né? Ele sabia que ele poderia contar conosco e vice-versa. A gente também contava com a pessoa para poder fazer com que a luta ela desenrolasse com mais precisão, digamos assim. E é claro que a gente sempre pedia algo mais, né? O serviço público de qualidade era verdade, melhores condições para aquele trabalhador e aquela trabalhadora, é verdade. Né? Você estava lá, mas também tinha tinha uma coisa que eu ficava pensando e que hoje eu consigo ver com mais clareza. Nem a prefeitura, nem os sindicatos, nem associações, ninguém constrói uma relação com esses homens deixando claro que é finito o tempo dele de trabalho. Aí o que é que acontece? O cara fica depressivo, o cara não se vê no outro canto. Por exemplo, a usina de asfalto e o pré-moldado, quando se desmembrou, você encontrava as pessoas numa festa de final de ano, você via que as pessoas estavam decaídas, tristes. Por quê? Porque era uma relação não só de trabalho ali dentro, era uma relação familiar. De amizade. De solidariedade, de né? Empatia, de companheiro. Você veja que eu lembro que um companheiro ficou doente, estava aposentado, ficou doente mesmo. A turma abriu um pano na usina de asfalto no dia do pagamento. Eu não esqueço mais daquela cena. Todo mundo metendo a mão no bolso e jogando R$5, jogando R$10, jogando R$20, jogando R$2. O que o cara tinha para contribuir. No final estava aquele pano cheio de dinheiro. Uma pessoa contava o dinheiro na frente de todo mundo e dizia, pegamos tanto para fulano, e aí vai para a cesta, vai para a questão da cesta básica, vai para o remédio, até o cara se estruturar de novo. Você veja que isso é muito interessante, porque quando entra nessa questão de dinheiro, muita gente se escuda, mas no caso lá, esse ato de solidariedade era muito, muito interessante. Outro fato que eu posso aqui confirmar, de solidariedade importante, o meu pai faleceu. E eu passei 9 dias sem ir trabalhar. A minha relação com meu pai era uma relação muito forte. Eu fui o 22º filho. Então, tudo que ele não gostava, ele passou a gostar porque eu gostava de ver futebol, entendeu? De acompanhar no rádio a luta, de ver as mobilizações na televisão. Ele passou a se interessar, porque eu acho que na cabeça dele era uma forma de se aproximar de mim. E você veja, ele morreu. E eu passei esses dias sem ir. Quando eu volto para trabalhar e pego o meu cartão, ele está cheio de falta. O cara que botou falta aqui na época, faleceu esse rapaz. Morreu no ostracismo, infelizmente. Eu digo infelizmente porque ninguém deseja mal para ninguém. Aí ele disse que eu tinha falta, eu fui trabalhar até falta, e quem mandou botar falta foi o presidente da ENUB, que na época era o Paul, que o Paul também faleceu, que hoje os familiares dele cuidam do Ecopoint que tem ali. Aí eu fiquei tão assim, tão decepcionado, porque o cara que botou falta, quando ele chegou no trabalho, o meu pai que dava comida para ele, porque ele morava muito longe. E o meu pai levava muita comida e organizava, ele tinha uma cozinha lá dentro da ENUB, e ninguém passava necessidade. Eu fiquei com aquilo e tal, aí fui falar com os garis, porque ia ter um papo com o gari. E o irmão, que era um cara muito inteligente, um gari que a gente chamava ele de irmão, ele disse, Chicão, você está triste. E não é só pela morte do seu Bernardino, não. Eles conheciam o meu pai, tinha passado 9 dias. Aí eu relatei para ele. Aí ele ficou naquela coisa, rapaz, aí eu disse, não, eu vou falar lá com o presidente. Aí eu me dirigi para ir falar com o presidente, saí lá de baixo. Quando eu olhei para trás, tinha uma multidão atrás de mim. Aí uma ruma de gari atrás de mim. Pá, disse, ninguém trabalha hoje. Ninguém sai hoje. Se os pontos do Chicão não for colocados. Tem que ser abonado tudinho. Ninguém vai. Ele luta pela gente, a gente luta com ele. Tá bom. Aí quando chega lá, o presidente, em pânico, disse o que foi que houve, se não está tendo greve, se está tudo em dias, leite, não sei o quê, que não sei o quê, não sei o quê. E aí eu disse, mas como é que o meu pai falece? Eu faltei, tu manda botar falta. Eu mandei botar falta? Aí ele disse, não fui eu, que não, você tá doido e não sei o quê. Não, foi você que deu ordem, porque o cara lá disse, foi, quem tá mentindo? Você.
E os garis não vão trabalhar não, gari ninguém vai não, doutor, enquanto não abonar a falta. O certo é que abonaram todas as faltas. Então, é um gesto que aquilo ali me tocou, deveras, né? Outra coisa que tocou foi essa questão de a gente acampado lá na praça lá no Paço Municipal, e a prefeitura, para desmobilizar, ela adiantou o pagamento da galera. E eu tinha dito um dia antes que eles iam fazer isso, a gente já tinha cantado a pedra, para desmobilizar a gente. Por quê? Quando você recebe o pagamento, o gari vai beber ali, o gari vai para outro canto, o gari vai para não sei o quê. Meu filho, é um destroço. E aí tinha um mercado em frente ao Paço Municipal. Os caras recebem galera dinheiro. Gosta de uma cachaça. Já tínhamos dito para não beber, porque ia enfraquejar a luta e tal e tal. Aí alguém chegou e disse, rapaz, tá todo mundo bebendo ali no mercado. Aí lá vai o Chicão. Quando eu dou entrada no mercado, tem um aqui com um copo de refrigerante, tem outro com um copo de refrigerante, tem outro com um copo de refrigerante. Lá vai, vocês estão tomando tanto refrigerante. Não, Chicão, aqui um guaranazinho, o Wilson, não sei o que e tal, desses guaraná, dá quanto de cerveja. Entendeu? Os outros que não deu tempo de trocar o guaraná era pulando para dentro do balcão, entendeu? E tal, quer dizer, você veja que ao mesmo tempo que eram já pais de família, não sei o quê, você vê que tinha uma referência. Sim. Né? Eles sabiam dessa importância, dessa luta. E aí a coisa pegou. Então, são essas histórias que a gente fala, que elas são importantes. Eu lembro de uma feira aqui atrás que a gente foi recolher os pontais do gari, arranjamos um caminhão de lastro, e a gente ia passando pelos cantos, o cara, tá ali, pega! Aí o gari saía correndo e deixava o pontal, e a gente dizia, pá, o gari, ou o carrinho, os dois. Aí o outro cercava, rapaz, vamos pra luta, rapaz, não sei o quê. Rapaz, a gente chegou nessa Regional 1 com um carro de lastro, esse canal 10, na porta da entrada. Nós chegamos com um carro de lastro entupido de pontal. A gente saiu recolhendo os pontais, tudinho da rua. E aí, quando a gente achava que tudo tinha acabado, lá e vem, não sei quantos, uns 15 gari, porque era muito gari, uns 15 gari. Chicão, a gente pegou esses aqui também, em canto tal. E era só botando. Então, era uma luta muito ativa, né? Tanto deles. Aí foi surgindo, era isso que eu queria dizer, através da luta, tanto do Pré-Maldados, da usina de asfalto, da Inlurb, da MC, essa coisa ela foi tomando corpo. E as pessoas foram procurando esse sindicato que estava sempre em evidência, sempre na luta. Aí vem encostando os professores. Por exemplo, por que hoje tem professores no Sindiforte? Pela incompetência dos outros sindicatos de não atenderem aquela demanda. Tem esse... Por isso que é importante a gente estar na luta, em solidariedade a essas pautas que as pessoas colocam, progressistas, que elas colocam ao lado dos trabalhadores, não sei o quê, mas a gente tem que manter um quê de independência. Sim. Porque esse quê de independência nos dá respaldo, inclusive para calar a boca de algumas figuras que são declaradamente fascistas e que querem cobrar, por exemplo, do Sindiforte ou de uma instituição desse nível, querem cobrar coisas totalmente incompatíveis, que não faz o menor sentido, que não tem nenhum respaldo ético, moral, para cobrar da entidade. Então, a entidade está na luta, ela está na luta, mas tem determinadas questões que é meramente do parlamento, então deixa com o parlamento. É o vereador, é o deputado que tem que responder por determinadas questões, não é se escudando na instituição ou tentando aparelhar a instituição. O Sindiforte ele não é aparelhado, mas ele tem uma identidade e tem que ter essa identidade. Só o que faltava não ter identidade. Querem o que agora? Que o Sindiforte bote dentro de uma mala um pacote e tal. Olha, tá aqui para vocês, antes-trabalhadores, antes não sei o quê. Não tem nem como, né? Não imaginar tem nem lógica, nem aqui eu estaria. Porque... Chicão, infelizmente a gente está chegando aqui na reta final, mas eu gostaria muito de provocar você. Antes da gente começar a gravar, você estava falando sobre uma paralisação que aconteceu ainda quando o Augusto era um menino recém-contratado por causa do concurso, lá em 2003, né, Augusto? 2004. E como é que foi Primeira greve da MC. Também abril, Também abril. Pois foi no período de abril, porque a gente pegou uma semana ali na semana da Semana Santa. Na semana da Semana Santa. E o que é que... Greve que durou 29 dias.
Como é que... O desfecho foi porque a gente sentou e disse, rapaz, vamos fazer alguma sátira, pegando esse momento de espiritualidade. Vamos fazer um ato na frente da porta do prefeito. Porta do prefeito, e aí a gente aproveita e se crucifica na porta do prefeito. Bota lá uma roupa e se crucifica. E os caras são espertos, porque o jornal, não sei como o cara conseguiu aquilo, o cara conseguiu bater a foto do prefeito, olhando na fresta da janela a nossa mobilização. Aí o cara bota a matéria no jornal, os servidores se crucificam na porta do prefeito Juraci, coloca a matéria e em destaque está aqui. O prefeito olhando, né? De cantinho de janela. De cantinho de janela, achando... Eu acho que ele até que achou engraçado, porque o Juraci era bem jocoso. Ele disse antes de morrer que a gente ia ter saudade dele. Os outros que vão entrar aí, vão ser tão ruim que vocês vão sentir saudade de mim. Ele dizia. Não sei se era quando estava com a cachaçinha lá no Raimundo dos Queijos. Então essa greve, quando a gente bota a Hilux na porta da casa do prefeito, sobe na Hilux e faz a encenação, ela virou, porque ela teve uma projeção nacional, porque sai no SBT a nível nacional, servidores fazem Tu foi capa do Diário do Nordeste. Capa do Diário do Nordeste. Exatamente. E até que depois pegar esse arquivo. A dificuldade que a gente tem hoje enquanto classe trabalhadora em fazer uma luta e ser coberto por essa mídia. E outra, a mídia estava segurando a greve da MC. Segurando, não saía praticamente nada, sai naquelas colunazinhas, aqueles rodapézinhos ali, né? Isso. A gente deu uma virada. A gente deu uma virada, porque teve uma projeção não só local, mas uma projeção a nível nacional. Agora, o que é que foi importante? O empenho das pessoas. A criatividade. A criatividade das pessoas, a coragem das pessoas, a vontade de enfrentar, de ir para cima daquela luta. Se por um lado, um ou outro, e eu aqui até entendo, não queria não usar a palavra se acovardou, mas se de alguma forma não conseguia ter o mesmo ímpeto, a grande maioria tinha. Então, acho que a criatividade ela é algo fundamental. As greves que acontecem hoje, elas são muito repetitivas. Nós temos que lidar mais com o jocoso, nós temos que lidar mais com o teatro, com as narrativas, com as contações de histórias, com a música. A gente tem que trazer isso, porque o servidor ele não é máquina, ele é um ser humano. E você está o dia todinho numa paralisação, aparece alguém com voz e violão para levar uma música, para levar uma poesia, uma mensagem. O mundo precisa mais de poesia. O mundo não aguenta mais capitalismo. O mundo não aguenta mais petróleo. O mundo não aguenta mais mercadoria. O mundo não aguenta mais plástico. Mas o mundo aguenta poesia. Se tiver poesia, a coisa fica muito mais leve. E aí eu finalizo, já que o tempo estamos dizendo que está esgotado, eu finalizo para que nós, sobretudo as pessoas que ainda estão à frente das instituições, dos sindicatos, e aqui eu não quero fazer julgamento de valores, mas a gente tentar ser mais leve, tentar se aproximar mais das pessoas. A gente está vivendo num período muito tecnológico, onde a coisa é muito distante, ela é fria. Um abraço salva vidas. E eu acho que muitas vezes, eu hoje sou o que sou pelos inúmeros abraços que recebi dos servidores e os inúmeros abraços que dei. E contrariando a opinião pública, na época que eu era da diretoria do sindicato, eu não me candidatei a nada. Pelo contrário, eu queria era aprender outras coisas e aprendi. Então o abraço é fundamental, a gente quebrar esse gelo, quebrar esse distanciamento, o servidor deixar de ver a gente como aquela figura. E aí? Não vai ter aumento não? E aí? Como é que é? Não tem isso não? Venham para a luta também, minha gente. Venham para a luta. Não adianta só ficar cobrando do pessoal não. Eu estou dizendo isso por experiência própria, minha. Quando eu ia fazer greve, eu estava na cabeça. Eu não abria mão. Quase que eu perco a minha companheira. Ainda bem que era uma mulher séria. Até hoje está comigo. Porque ficava tanto tempo parado em mobilização e tal, que eu tenho que demorar um pouquinho. E é tão grave que teve uma coisa aí que a gente foi preso, recolhido ao xadrez. E aí, que é uma outra história, eu marquei com a companheira de manhã para ir para a praia, foram me libertar meia-noite. Passei o dia todo em preso e a menina sem saber onde estava, não tinha celular. Eu digo, pronto, ela está achando que eu não quero ela. Então, finalizo dizendo, é importante a luta do Sindiforte? É importante, mas o servidor tem que perceber que só o Sindiforte não dá conta das inúmeras questões e dos desafios que estão postos. E agora mais do que nunca.
Porque antes nós talvez tivéssemos uma categoria mais sólida, mais coesa, mais determinada no foco. Hoje a categoria se diluiu muito por conta de tantas fake news, de tantas bobagens, de tantas mentiras, né? Os ataques são muitos. E os ataques? Para que esses ataques? Vocês têm que atacar quem está destruindo o serviço público. Vocês têm que atacar a quem está nos atacando. A gente tem que se aliar com as pessoas que são nossos aliados. Ou vocês não perceberam ainda que o Sindiforte é aliado da categoria? Hein? E olha que eu estou dizendo aqui, eu não sou mais da diretoria do sindicato. Estou dizendo porque conheço. E gosto muito desse povo. Porque são de luta. Portanto, é isso. São essas questões, são esses desafios. Não levaríamos a tarde toda para conversar. Mas o tempo não nos permite. Mas pode terminar com uma poesia? Pode, claro. Eu vou terminar com a poesia que o Silvio... Deixa eu fazer um agradecimento bem rápido. Queria agradecer aos servidores e servidoras. Mais uma vez, meu amigo Chicão. Pode contar com o Sindiforte, mas, pegando aqui um gancho, sindicato e servidores precisam estar juntos, mobilizados. Não é só o dirigente, o servidor, a servidora é essencial para a gente poder avançar nas lutas, com criatividade, com organização e com muita mobilização. Obrigado, Chicão. Obrigado a todos e todas. Eu que agradeço. E antes, bem rapidinho antes da minha poesia, eu quero depois que a gente trate sobre essa questão da PL, do Gari, que eu quero entender melhor essa questão da PL aí, porque é fundamental, o piso do Gari, tem uma série de coisas, quem é que tem direito, quem é que não tem direito, se todo mundo tem direito, eu queria entender isso melhor e depois eu vou sentar com mais calma. Mas a poesia eu queria dedicar não só aos servidores, mas em especial ao Milvão e ao Severino, essa poesia, que eu tenho certeza que eles vão gostar. Eles dizem que é absurdo ter emoções, amar, ter sonhos e esperanças. Eles temem o absurdo de lutar por um mundo melhor, de ser feliz, livre e criativo. Eles temem o absurdo de rir deles. Eles temem o absurdo. Nós somos o absurdo. É isso. Parabéns ao Chicão. A gente vai encerrando aqui com dor no coração essa edição especial que trouxe para vocês um pouquinho da memória da luta por meio desse grande lutador que é o Chicão Oliveira. Obrigado, Augusto. Obrigado. A gente encerra o Sim de Mais Diálogo de hoje e daqui a pouco volta depois do intervalo para chamar para vocês o Sim de Mais Cultura. O associado do Sindiforte que precisa de orientação jurídica para problemas de ordem administrativa ou trabalhista, civil e direito de família pode ser auxiliado pelo seu sindicato. Para marcar horário, você que é sócio do Sindiforte pode agendar uma consulta com os nossos advogados. Eles prestam serviço na entidade de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h e das 12h30 às 16 horas. Ligue para o número 085-3211-3700 ou 3211-3706. Se preferir, entre em contato pelo WhatsApp 85-999-760072. Seu sindicato não te deixa na mão. Venha para o Sindiforte. É isso aí, pessoal. Estamos de volta para apresentar para vocês o Sim de Mais Cultura. O Augusto Monteiro volta aqui nesse quadro junto com a Aldamira Silva. Eles vão contar para vocês como funciona o Museu do Bode Ioiô. Sou Augusto Monteiro. Sou Aldamira Silva. E viemos aqui para o Museu do Bode Ioiô conhecer um pouco da história de Fortaleza. Vem com a gente. No mês em que Fortaleza comemora os 300 anos de sua elevação à categoria de vila, vamos conhecer um pouco da história de um personagem bastante inusitado e muito relevante para a memória da cidade, o Bode Ioiô.
Em uma matéria publicada no jornal O Povo em 2021, o jornalista Érico Firmo descreveu o bode ioiô como um retirante da seca do 15, cachaceiro, importunador das mulheres cujas saias levantava, eleito vereador de Fortaleza e até a reencarnação de um boêmio que morreu de amor. O bode ioiô virou um dos símbolos do Ceará moleque, termo popularizado pelo escritor Adolfo Caminha no século XIX, descrevendo a irreverência do povo de Fortaleza e do Ceará, com uso do humor, da rebeldia e do deboche, para rir da própria desgraça e ridicularizar figuras de autoridade. E para saber mais sobre o bode ioiô, viemos ao Mercado Central, onde há um museu dedicado a ele. Olá, estamos aqui com o educador e turismólogo Gerson Linhares, idealizador do Museu do Bode Ioiô. Gerson, companheiro, um prazer estar aqui com você. Fale um pouco aí sobre a história desse personagem que é o Bode Ioiô, tão importante para a memória da cidade. Muito grato aí pela visita de vocês. Na realidade, nós estamos aqui na nossa sede aqui do Museu do Bode Ioiô, em parceria com a Secretaria de Turismo do município, né, a SETFOR, que também tem a Casa do Turista, né? É um espaço bem agradável, bem central, né? Nós estamos na parte térrea do Mercado Central. É um trabalho que a gente vem fazendo de resgate desse personagem popular que viveu 16 anos na capital cearense, de 1915 a 1931, e que virou um ícone, né, da cultura popular cearense, né? Um personagem que foi eleito em 1922 como vereador, só não tomou posse porque era um bode, né? Mas que faz parte da nossa história popular, até do Ceará moleque, é o chamado Ceará moleque, né? Então a gente resolveu, desde 2005 a gente vem fazendo pesquisas, quando foi em 2022 nós inauguramos esse espaço cultural. Então é bastante importante, principalmente para o exercício da cidadania e incrementar a educação patrimonial e estimular também o turismo cultural na cidade de Fortaleza, né? Porque todo turista que chega aqui em Fortaleza quer saber, quer ouvir sobre a história desse personagem popular. Olá, Gerson. Eu queria que você falasse assim, um pouco mais sobre o museu e a dificuldade que vocês têm de mantê-lo aqui funcionando. Bom, o museu ele foi inaugurado em 2022, antigamente ficava na parte do Parque das Crianças, né? Aí a gente teve, com a mudança de gestão municipal, foi transferido aqui para a parte térrea do Mercado Central. Aqui no acervo, a gente só tem 30% do acervo exposto, 70% está guardado. Então, a gente já está negociando com a gestão municipal para que a gente tenha um espaço maior, para que a gente possa expor 100% do acervo. São obras de artes, fotografias, esculturas, desenhos, pinturas, estilogravuras. Então, é um acervo rico, com 5.000 peças, que precisa ser, sim, conhecida por todos os cearenses. O bode verdadeiro, o bode empalhado, ele está na sede do Museu do Ceará, no anexo do Museu do Ceará. A gente já entrou em contato com o governo do estado do Ceará para que a gente possa fazer a junção. Quando a gente estiver num espaço maior, a gente fazer uma junção dos dois acervos. O acervo do Museu do Ceará, que tem um bode verdadeiro, o bode que está empalhado, com o nosso museu, que tem 5.000 peças. Então, a ideia é fazer essa junção, governo do estado e prefeitura municipal de Fortaleza. O objetivo do Museu do Bode Ioiô é trabalhar essa cultura popular, trabalhar a história desse personagem popular e, como eu digo sempre, incrementar o turismo cultural para o cidadão e também para o turista visitante. Esse é o nosso principal objetivo. Então, o espaço ele é gratuito, a pessoa pode vir visitar gratuitamente, de segunda a sábado, e é só entrar em contato. A gente está no Instagram, Museu do Bode Ioiô, então entre em contato com a gente. E além do Museu do Bode Ioiô, paralela a gente tem as caminhadas culturais gratuitas que a gente faz dia de sábado. Então você que é cidadão, você que é turista, quiser participar, é gratuito. A gente sai da Praça do Ferreira e finaliza aqui na sede do Museu do Bode Ioiô. Vamos budejar junto, vamos conhecer a história da cidade de Fortaleza.
O Museu do Bode Oiô funciona no subsolo do Mercado Central, em uma parceria com a Secretaria Municipal do Turismo de Fortaleza, ou seja, também envolve a participação dos servidores e servidoras municipais. Para saber mais, acesse @Museu do Bode Oiô. Esperamos que tenham gostado. E até o nosso próximo Sind Mais Cultura. Curtiram? Então, é mais uma opção aqui do seu Sind Mais Cultura para você levar sua família, para você dar boas gargalhadas, para você conhecer a história de Fortaleza, porque Fortaleza está fazendo 300 anos e a gente está trazendo algumas atrações aqui da cidade. Um abraço e até o próximo Sind Mais Forte daqui a 14 dias. Você assistiu e ouviu Sind Mais Forte, o seu podcast do Sindforte, o principal sindicato na defesa da classe trabalhadora pública de Fortaleza. Aqui você ouve e assiste a opinião política da sua entidade. Acesse informações sobre os seus direitos, lutas e conquistas. Ouve dicas culturais e de lazer. Produção de Haroldo Barbosa e Márcio Rodrigues. Apresentação: Márcio Rodrigues.